Olá pessoal, vamos para mais um dia aí, né? Mais uma análise dos jogos de hoje, domingo, e também vamos mostrar os resultados das tipos de sábado, tá? E a gente vai fazer a análise do jogo do Sport Palmeiras na planilha de Fairlines. Então vamos começar logo preenchendo os dados aqui. Vou colocar aqui Sport, time mandante, Palmeiras, time visitante. Vamos preencher os dados aqui. Tecnicamente Sport 14, taticamente 12, a Mustum 9, a Form 4. Nos últimos 6 jogos do Sport foram 3 vitórias, 2 derrotas e um empate. Não tem desfalques para esse jogo do Sport, não tem nenhum desfalque, portanto. E a Shape 6, Palmeiras ou Sport, vou colocar a Shape 6. Field Control, vou colocar 5, por mais que esteja jogando em casa, enfrentando Palmeiras, tá? Isso vai ser o valor colocado aqui na Field Control do Sport. Vamos agora preencher os dados do Palmeiras. Tecnicamente é um time muito mais forte que o Sport, 22. Taticamente 17. É muito arrumado o time do Palmeiras taticamente, apesar que teve algumas perdas, né? E o time ainda está em entrosamento aí com a chegada de Vitor Roque, enfim. A Mustuin, vou colocar aqui em 7, tá? A forma, vou colocar em 5. Nos últimos 6 jogos do Palmeiras foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Desfalques para essa partida eu vou colocar menos 8. O desfalques, pelo que eu fiquei olhando aqui, é o lateral direito Mike do Palmeiras, tá? Vai ser desfalques. Ele que havia voltado da lesão e sentiu a coxa na partida de quinta-feira, iniciando o novo tratamento. E vamos ter a volta do Veiga, tá, pessoal? Que se recuperou. E vamos lá preencher aqui. E é isso. Vamos agora fazer as odds fair, tá? Colocar os dados aqui. E eu vou fazer meus ajustes, tá, pessoal? Vou colocar aqui. O Sport não é tão favorito assim, de 3. Vou colocar aqui 50. Deixa eu colocar aqui qual é a linha que está oferecendo para essa partida. Handicap asiático mais 0.25 para o Sport, pagando 2,7, e para o Palmeiras menos 0.25, pagando 1,84, tá? 2,7 e 1,84. Vou colocar aqui os valores, escolher a linha aqui, mais 0,25, tá? E aqui a gente vai fazer os ajustes. O Palmeiras, ele é favorito para essa partida, tá? E ao meu ver, a porcentagem é essa aqui, tá? 23% para o Sport vencer, 23% para o empate para o empate para essa partida, e 54% é a porcentagem de ajuste que eu achei nessa partida contra o Sport, 54% para vencer. E para essa linha aqui, menos 0,25 Palmeiras, deu bet, né, para o Palmeiras vencer, tá? Então, dá uma olhadinha aqui, ó, tabela de handicap asiático. A aposta será para o Palmeiras ganhar. Se ele ganhar, ok, a aposta ganha. Se empatar, é só meia aposta perdida. E se perder, perdeu, tá? Então essa aí é a nossa análise daqui dessa partida Sport e Palmeiras, tá? Bom, agora a gente vai dar uma passadinha no Blogabet, tá? Vamos DK, né? Começamos ontem a conta zerada. Vamos ver os resultados, né? E colocar aqui, vamos lá. CRB e Chapecoense jogou ontem, né? CRB ganhou da Chapecoense. Eu coloquei mais 0.5 Chapecoense, tá? E aqui deu red, tá, pessoal? Aqui
Deu red. Vou colocar aqui, ó. Lois. Tá. Curitiba e Vila Nova. Também deu red. Tá. Ontem foram 3 green e 3 red, tá, pessoal? Então ficamos na mesma, tá? Curitiba 1 a 0. Coloquei mais, né? 0.75 Vila Nova. Poderia até empatar, que ele ganhava a porta, mas não empatou. Perdeu pro Curitiba. América Mineiro, tá? 1 a 0 no Botafogo de São Paulo. Também aqui foi lógico. Depois vieram os green, né? Veio 3 green de uma vez e empatou, tá, pessoal? Aqui, ó, Botafogo São Paulo handicap, mas se tivesse empatado também eu teria ganho. E 1 a 0. Vamos lá. Ceará e Grêmio, eu coloquei para Ceará vencer essa partida. Ceará venceu 2 a 0 no Grêmio, tá? Lembrando que os resultados, pessoal, é a longo prazo, tá? O trabalho é a longo prazo. Então, vou colocar o win. O Ceará ganhou do Grêmio 2 a 0. Corinthians e Vasco da Gama, né? Menos 0.75. Se o Corinthians ganhasse por 2 ou mais gols, a aposta era ganho. Então o Corinthians ganhou de 3 a 0. Então ganhamos tranquilo aqui, tá? Corinthians 3 a 0 no Vasco, tá? Corinthians 3 a 0 no Vasco. Vamos colocar aqui o resultado ruim, tá? Botafogo e Juventude menos 1.25, tá? Isso quer dizer que o Botafogo ganhar por 2 ou mais gols é ganha, se ele ganhar por 1 é meia perdida, tá? E o Botafogo ganhou por 2 gols, né? Se ele ganhou por 2 gols, a aposta ganha, tá, pessoal? Por completo. Então vou colocar aqui Botafogo 2 a 0 no Juventude aqui, tá? E ruim. Então é isso, pessoal. Começamos, né, as nossas... A gente começou as nossas aqui, né? Nossas entradas. Então tá 50 aqui, 50%, tá? Green e red. Tá aí, ó. Resultado foram... Começamos com 3 red, né? E depois conseguimos 3 green, tá? Mas vamos lá. Hoje tem rodada, né? Pelo Campeonato Brasileiro Série A e Série B. Então, vamos lá. Hoje tem... Vamos começar logo pelas rodadas da Série B. 365. Brasileirão Série B. E vamos começar agora com Ferroviária e Remo, tá? Ferroviária e Remo. Vamos colocar aqui mais 0.25, que eu acredito que essa partida vai terminar empate. No pra cá seria 1 a 1. Então aqui seria caso de empate, meia ganha, tá? Então aqui, ó, caso de empate, mais 0.25. Se ganhar, ganhou a aposta. Se empatar, é meia ganha. Então pra mim eu vejo aqui o Remo conseguindo pelo menos um empate contra o Ferroviário. Então, criar a Pix aqui, ó. Vamos lá. Outra partida. Volta Redonda e Cuiabá. Eu acredito que o Cuiabá vai sair daqui com pelo menos um empate. Então se caso empatar é meia ganha. Se caso ganhar a partida ganha, né? Então Cuiabá, se eu tivesse que dar um palpite, seria 2 a 1 Cuiabá para essa partida, tá? Fora de casa contra o Volta Redonda. Então criar Pix aqui também, tá? Vamos lá. Avaí e Novo Horizontino. Pra mim, o Avaí ganha essa partida, tá? Se eu tivesse que dar um palpite, Avaí 2, Novo Horizontino 1. Então vou colocar aqui handicap 0, que é o DNB, né? Aposta, empata, anula aposta. Então se Avaí empatar em casa, anula aposta. Mas se vencer, ganha. Só perde essa aposta se o Avaí perder dentro de casa, tá? Eu não vejo o Avaí perdendo dentro de casa pro Novo Horizontino. Então vou colocar aqui Avaí, handicap 0, caso de empate, anula aposta. Se vencer, é green, tá? Então tá aqui Avaí. Tem um jogo amanhã da Série B, tá? Atlético Goianiense e Atletique. Eu acredito que o Atlético Goianiense vence essa partida,
Tá, vou colocar aqui Atlético Goianiense para vencer essa partida. Tá, 172, tá pagando a odd aqui. Acredito que o Atlético Goianiense vai ganhar essa partida, tá? Contra o Atlético. Só perde a aposta se caso empatar ou perder dentro de casa. Atlético Goianiense para vencer. Agora a gente vai para Série A, tá? Brasileirão, Série A. Temos algumas rodadas. Fluminense e Bragantino. Fluminense jogando em casa. Eu acredito na vitória do Fluminense, tá? Então, para mim aqui, Fluminense para vencer. Já Pix. Fluminense para ganhar do Bragantino hoje. Pix criada. Vamos lá. Atlético Mineiro e São Paulo. Atlético Mineiro e São Paulo. Vou colocar aqui empate ou São Paulo, tá, pessoal? Só perde essa aposta se o São Paulo perder fora de casa. Pra mim, eu acho que o São Paulo consegue aqui pelo menos um empate. Contra o Atlético Mineiro seria aposta ganha. Então, vamos lá. São Paulo, handicap mais 0.5. Mirassol e Fortaleza. Vamos lá. Mirassol e Fortaleza. Eu acredito que o Fortaleza consiga pelo menos empate. Se caso empatar, é meia ganha. Então, vou colocar aqui mais 0.25 handicap asiático, Fortaleza. Tá? Então, se Fortaleza ganhar, aposta ganha. Se empatar, meia ganha. Meia aposta ganha, tá? Fortaleza. Vamos lá. Pessoal, hoje é dia de jogos, né? Internacional e Cruzeiro. Temos uma lista aqui meio extensa, né? Vou tentar ser o mais rápido possível. Internacional para vencer essa partida, pagando 1,70. Então, Internacional venceu o Cruzeiro dentro de casa. Só perde essa aposta se caso empatar ou perder dentro de casa, tá? Eu não vejo o Internacional perdendo o Cruzeiro dentro de casa. Tá bem organizado o Internacional. E vamos lá, tá? Vitória e Flamengo. O Flamengo vai jogar fora de casa contra o Vitória. E vitória do Flamengo, tá, pessoal? 1,75 aqui. Aqui, ó. Vitória do Flamengo para essa partida contra o Vitória, tá? Vamos lá. Sport e Palmeiras. Bom, Sport e Palmeiras menos 0.25. Foi a análise que eu fiz lá, tá, pessoal? Na planilha ali de Fairline. E se caso empatar, o Palmeiras tem a meia aposta perdida, não perde ela toda. Mas se ganhar, aposta totalmente ganha do Palmeiras, tá? E se perder, perdeu. Mas eu acredito que o Palmeiras conseguiu uma vitória, tá? Então vamos lá. Palmeiras menos 0.25, handicap asiático. E deixa eu ver aqui, Santos e Bahia, tá, pessoal? O Santos vai jogar em casa. Eu acredito aqui que o Bahia vai conseguir pelo menos empate. Então, handicap mais 0.25 Bahia, tá? Então, se caso empatar, é meia aposta ganha, mas se caso ganhar, ganha aposta totalmente Bahia. Só perde a aposta completamente se perder pro Santos. Tá? Então, handicap asiático mais 0.25 Bahia. Caso de empate, meia ganha, e caso de vitória ganha, totalmente ganha. Então tá aqui, criar Pix. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas análises aqui com a planilha de Fairline, tá? Então vamos aqui, ó. Santos e Bahia, né? Sport Palmeiras, Vitória e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, Mirassol e Fortaleza, Atlético Mineiro e São Paulo, Fluminense e Bragantino, Atlético Goianiense e Atlético, Avaí, Noroestino, Volta Redonda, Cuiabá, Ferroviário e Remo. Vamos lá, para simplificar como é que vai ser. Ferroviário e Remo eu acredito que seja empate o Remo, Volta Redonda e Cuiabá, empate o Cuiabá, Avaí ou Novo Horizontino. Se caso Avaí anula a aposta, né? Em caso de empate anula a aposta, mas Avaí para vencer. Atlético Goianiense e Atlético Goianiense para vencer. Fluminense e Bragantino, Fluminense para vencer. Atlético Mineiro e São Paulo, empate o São Paulo. Mirassol e Fortaleza, empate o Fortaleza. Internacional e Cruzeiro, Internacional para vencer. Vitória
o Flamengo. Flamengo para vencer, Sport ou Palmeiras. Palmeiras para vencer, Santos ou Bahia, empate o Bahia, tá pessoal? Então aqui a gente finaliza aqui a nossa análise aqui da planilha do Ferrari, juntamente com as nossas tips aqui no Broga Bet, aqui vai no DK33. Um abraço, até a próxima.